Fala pessoal, bom dia, espero que tenham passado bem aí de carnaval. Giovanni aqui, vamos para mais um vídeo de hoje sobre o informativo 30 do STJ. Pessoal, eu quero estar começando aqui sobre a lei dos crimes ambientais, a lei 9.605 de 98. Particularmente o que foi decidido ali pelo STJ, doutor? Vamos imaginar a seguinte situação: fulano está cometendo um crime de fazer funcionar um poço irregular. Falta água lá no local onde ele mora. Em razão dessa falta d'água, ele decide criar um... Como é que é o nome daquele? Não, poço. Ele cria um poço irregular, né? Sem licença, sem autorização ali ambiental, para que ele possa estar tirando água lá do subsolo. O que acontece? Ele vai praticando a conduta dele irregular lá. Mas ele cavou o poço em uma determinada data. Porém, a fiscalização só veio saber dessa irregularidade uns 4 anos depois. Vamos imaginar o seguinte: o que acontece? Descobre e inicia o processo com a denúncia. Nesse caso aqui, que foi decidido? O prazo prescricional. Quando é que começa a ocorrer a prescrição? É do momento em que ele cava lá o poço, ou do momento em que a conduta dele irregular é cessada? Ou ele obtém uma licença depois? O STJ decidiu que o prazo prescricional começa quando ocorre a interrupção da irregularidade ou a pessoa obtém a licença. A defesa estava sustentando que a prescrição já tinha ocorrido no momento em que ele cavou o poço, ou seja, a consumação foi ali. Mas o que o STJ decidiu? O STJ falou: não, a consumação ela não ocorre naquele momento, porque isso é um crime permanente. Existe uma diferença entre crime, o STJ colocou, crime instantâneo de efeitos permanentes e crime permanente. Porque na modalidade fazer funcionar um poço, ele é um crime permanente. Então ficou decidido ali pelo STJ. A prescrição ela não ocorreu nesse caso. O processo ele deve continuar, porque o delito previsto ali no artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais, na modalidade, no verbo fazer funcionar, ele é um crime permanente. Não é um crime que se consumou naquele momento que a pessoa cavou o poço. Muito interessante essa decisão do STJ. Vamos para a próxima. Ainda em crimes ambientais, tá? O STJ decidiu que, por exemplo, aqui a gente vai entrar em temas que é norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco, doutor? Uma norma penal em branco, ela complementa um preceito primário de outra norma. Por exemplo, um delito de tráfico de drogas. Lá fala que transportar, guardar, vender substância entorpecente, droga. Mas a lei não esclarece o que é droga, o que é uma substância entorpecente. Então, é preciso uma norma que complemente essa norma da lei de drogas, que é uma norma editada, uma portaria da Anvisa, né? A Anvisa é a agência reguladora. Então ela regula o que é droga e o que não é, o que é substância lícita e o que é uma substância ilícita. É a mesma coisa aqui da Lei dos Crimes Ambientais. A portaria que regulamentou isso aí foi a portaria SAP-MAPA 452 de 2021. Que nessa portaria ali ficou esclarecido qual era a profundidade mínima exigida que poderia estar ocorrendo a atividade de pesca, por exemplo. A portaria falava que você poderia, a portaria inicial, né? Essa norma penal em branco falava o seguinte: você pode pescar até uma profundidade de 70 metros, aquela espécie animal. E aí você pesca em 50 metros. Você cometeu um crime, você deveria pescar em 70 metros. Você vai responder um processo criminal, beleza. Mas o que vem a seguir é o seguinte: uma outra norma é editada, falando que agora você pode pescar nessa profundidade de 50 metros que você tinha pescado.
essa norma mais benéfica, mas ela não é uma lei, é uma norma penal em branco, ela pode retroagir para me beneficiar? A lei, o Código Penal fala que a lei retroagirá. No caso, isso aí seria uma portaria. Pode? O STJ falou que sim. Que nesse caso, como é uma norma penal em branco, ou seja, uma norma complementar permanente, no caso de surgir uma outra norma complementar permanente, é sim possível que ocorra efetivamente essa retroação da norma, ocorrendo aí um benefício para você, né? No caso, a extinção da tua punibilidade, e você não vai responder mais por aquele processo. Muito interessante essa decisão. Ah, e aqui eu quero colocar em relevo um destaque da norma penal em branco. A norma penal em branco é aquela norma que eu disse que esclarece um sentido de outra norma. Mas existe a norma penal em branco de efeitos complementares e a norma penal em branco de efeitos situacionais e excepcionais. Por exemplo, uma norma que fale que naquela situação específica, uma situação excepcional, aquilo é crime, mas é para uma determinada situação. Essa norma valerá por 30 dias, por exemplo. Passou os 30 dias, a norma é cancelada, revogada. Nesse caso, eu não vou responder mais pelo crime? Não, porque essa norma ela tem um efeito ultrativo. É a ultratividade da lei, ou seja, ela tem um efeito futuro. Embora naquele determinado momento ela já não exista mais, no momento que você vai ser julgado, ela tem um efeito ultrativo, um efeito de pegar, assim, dar um efeito futuro, né, para tua conduta, diferente da norma penal em branco complementar, de efeitos complementares, que se vem uma norma penal mais benéfica, uma portaria, né, no caso, ou uma portaria que extingue aquela conduta, falando que droga já não é mais, por exemplo, ilícita, tá legalizado tudo, não existe mais o crime. E aí você será absolvido, né? Efetivamente aí está livre, né? Da perseguição penal. Continuando, pessoal, agora outro tema aqui, esse aqui é legal. Refere-se ao tema competência. Muita gente sabe aí que o influenciador Renato Cariani, ele está sendo acusado, né, de supostamente ter desviado, né, produtos químicos para que ocorresse a produção de substâncias ilícitas. E na cota ministerial lá, o Ministério Público atribui a ele supostamente a conduta de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Ele e demais integrantes, né? Mas o que acontece? Nesse processo aí do Renato Cariani, as investigações iniciaram pela Polícia Federal. Quem deu início à investigação foi a Polícia Federal. Por que a Polícia Federal? Porque o sistema que foi burlado ali era o Ciprocrim, que é um sistema, né, que é da Polícia Federal para fiscalizar o rastreamento, a venda de substâncias, né, que são controladas, porque são substâncias químicas que, se forem utilizadas indevidamente, como supostamente foi feito, o Estado ele pode punir essas pessoas, né? Então existe esse sistema da Polícia Federal que regulamenta, fiscaliza. E o que aconteceu ali? Supostamente a empresa que é ligada a Renato Cariani, ela teria supostamente emitido notas fiscais fraudulentas para grandes empresas farmacêuticas, vendendo. Emitiu uma nota para aquela empresa, falando, olha, eu vendi tantos quilos de, sei lá, substâncias lá, né? Os nomes agora, nomes técnicos aí, químicos, eu não vou saber dizer, né? Mas vendeu as substâncias lá químicas para grandes empresas farmacêuticas e emitia nota no nome delas. E que a investigação apurou que essas empresas nunca compraram essas substâncias aí que a empresa aí do Renato Cariani supostamente estava vendendo. Ou seja, houve uma inserção de dados falsos, falsidade ideológica lá nas notas fiscais que foram emitidas. E aí o que foi apurado?
que essas substâncias estavam sendo utilizadas para produção de drogas, substâncias ilícitas, cocaína, heroína, enfim, substâncias ilícitas. A defesa do Renato Cariani sustentou o seguinte: olha, o processo foi remetido para a Justiça Estadual, está tramitando na Justiça Estadual, porém com investigação da Polícia Federal. A competência é da Justiça Federal, então todos os atos que foram decretados seriam nulos em razão da incompetência da Justiça Estadual. Então a defesa impetrou aí um habeas corpus, né, sustentando que por envolver um sistema federal e a conexão com um crime, né, seria de falsidade ideológica ali, de inserir dados falsos, ensejaria deslocamento da competência para a Justiça Federal. Essa questão chegou no STJ e o STJ sustentou o seguinte: não, a competência de fato é da Justiça Estadual, embora a investigação tenha sido conduzida pela Polícia Federal. Por quê? Primeiro ponto: os crimes aí de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, não afetaram interesses ou bens de forma específicas da União. Embora tenha havido ali uma utilização, né, indevida ali do sistema da Polícia Federal para a emissão das notas fiscais, isso não afetou diretamente os interesses e bens da União. Logo, a competência continua sendo da Justiça Estadual, porque a competência é definida pela natureza dos crimes imputados na denúncia e não pelo órgão que conduziu as apurações. Entendeu? Então, a inserção de dados falsos, né, no sistema gerenciado pela Polícia Federal, que é um órgão integrante da União, não atrai por si só o deslocamento para a competência da Justiça Estadual. Então, esse foi o ponto aí que ficou decidido pelo STJ. Então, se a natureza do crime é estadual, não afetou bens e interesses diretos da União, o feito deve tramitar na Justiça Estadual e não há qualquer nulidade aí a ser declarada. Além disso, que não ficou comprovado aí qualquer prejuízo para as investigações, tá? Então esse foi o caso do influenciador digital fitness Renato Cariani. Continuando, pessoal, ainda no tema competência, foi decidido pelo STJ que, assim, existem, como a gente sabe, competências em razão da matéria, do território, da pessoa, que delimitam, né, qual a justiça que julgará aquele caso. Por exemplo, a Justiça Federal julga crimes em que há interesses ou bens diretos da União, ressalvado a competência da Justiça Eleitoral, né, e as contravenções que não cabem à Justiça Federal julgar. A Justiça Estadual ela tem uma competência residual. Tudo que não for das justiças especializadas será da Justiça Estadual. Vamos imaginar o seguinte: a Justiça Federal ela cria, no âmbito da Justiça Federal, varas. Varas é onde vai estar tramitando ali os processos, né, os feitos. Então tem a subseção judiciária, a quinta vara da subseção judiciária de Santos, por exemplo. Faz parte de uma seção, né, que é a seção de São Paulo. Pois bem, é uma delimitação de varas, né? Quinta vara. Agora vamos imaginar que a segunda vara ela é responsável por, é uma vara especializada em julgar crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Tem essa competência especializada, mas ainda assim é Justiça Federal. A Justiça Federal, por uma forma de organizar administrativamente, né, a sua competência, né, ela fez essa divisão. Vara tal é responsável por isso e vara tal é responsável por aquilo.
Vamos imaginar a seguinte situação, que inicialmente o processo ele não tenha começado numa vara de organização criminosa, começou numa vara comum. E lá nessa vara comum o juiz decretou medidas de busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal, enfim. E no decorrer das tramitações, né, no avanço das investigações, surgiram ali indícios, né, do crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro. Em razão disso, aí o Ministério Público requereu a remessa dos autos para a vara especializada, no caso. Nesse caso aí, a defesa impetrou um habeas corpus sustentando a nulidade das provas iniciais, arguindo que foram produzidas, né, num órgão que é absolutamente competente, já que a competência seria da vara especializada em razão da matéria. Essa questão chegou no STJ. O STJ acolheu os argumentos da defesa? Não. O STJ, nessa ordem das ideias ali, ele decidiu que essa competência material, ela é relativa. E de fato, não é uma competência em razão da matéria, mas é uma competência material relativa. Permitindo inclusive ainda que esse juiz posterior, né, que é o da vara especializada, ele ratifique os atos decisórios do outro juiz, da vara comum. Então, nesse caso, não se aplica a teoria do juiz aparente, tá? Porque a teoria do juiz aparente é o quê? Aquele juiz que inicialmente era competente, parecia que era competente, mas no decorrer das investigações ele se mostrou competente. Não é o caso aqui da teoria do juiz aparente, é uma questão realmente de competência territorial relativa que dá-se em razão da organização administrativa do tribunal. Tá? Então, não, o STJ disse aqui que não se vislumbra qualquer nulidade nesse caso. Tá? Então, na nossa atuação aí, pessoal, a gente tem que ficar bem esperto com isso. Tá? Muito interessante esse julgado aí do STJ. Continuando aqui, e esse aqui é muito interessante, né? Vamos imaginar a seguinte situação, que um advogado ele está respondendo um processo criminal preso. Ele não está solto, com medidas cautelares, diversidade, não. Ele se encontra preso. E mesmo assim preso, ele quer atuar em causa própria. Nesse caso aí, o STJ decidiu o seguinte, porque como ele estava atuando em causa própria, ele não tem como ter acesso ao que é publicado no DJE, que é o Diário da Justiça Eletrônica, né? Nós, como advogados, a não ser que você seja um advogado da Ativo, que aí sim você deve ser intimado pessoalmente, nós somos intimados eletronicamente pelo sistema do Diário Oficial, né? Que é da Justiça Eletrônica. E lá sai as publicações, as decisões, né? As movimentações processuais, enfim. Mas como é que o advogado preso ele vai ter ciência do que está acontecendo? Ele não tem acesso nas unidades prisionais a computadores para estar verificando dia após dia as movimentações do processo. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte, ele interpôs algum tipo de recurso, um RHC, um recurso ordinário, um recurso em habeas corpus, né, um ROC, enfim, ele entrou com um recurso no STJ e essa questão chegou no STJ, o STJ lá monocraticamente não conheceu do recurso e deferiu o recurso lá. E essa decisão foi publicada no DJE. Mas o advogado está preso, ele não tinha como ter ciência. Futuramente ele vem ter ciência disso. Depois ele sabe. E aí ele interpôs ali, opõe, quer dizer, aliás, né? Opôs embargos de declaração, os aclaratórios, sustentando a nulidade do trânsito em julgado, da certificação, porque ele não foi intimado pessoalmente, já que ele estava preso. O STJ acolheu esse argumento? Sim, o STJ acolheu. Que no caso aí, o advogado ele deveria ter sido intimado pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento. Em atenção ao princípio constitucional da ampla defesa, o que inclui o direito à autodefesa. Portanto, ficou decidido pelo STJ que, nesse caso em específico, particular,
é direito do acusado, advogado preso, ser intimado pessoalmente ou por carta com aviso do recebimento das decisões dos processos. Tá? Então, foi isso aí que ficou decidido.